Desdobramento não tem segredo. Eu vou entregar uma nota de R$ 10 para a Vanessa e ela vai me entregar duas notas de R$ 5. Acabou. Ah, mas a liquidez, não sei o que, a base acionária vai aumentar muito, tudo bem. Isso são consequências que, na verdade, o que preocupa a gente é quando essa prática se torna recorrente. Lucas Rovella. Referente ao desdobramento do Banco do Brasil, tem algum impacto no dividendo? Exemplo, o dividendo vai cair 50%, o valor por ação também. Eu tenho certeza que isso vai acontecer no que vem. Banco do Brasil em 2023 distribuiu tantos dividendos. Banco do Brasil em 2024 está pagando menos dividendo. Não necessariamente. Aquela pergunta, é bom ou é ruim esse aumento da base acionária, né? É relativo, né, Bruno? Eu acho relativo, eu vou ser muito franco com você, Vanessa, possibilidade do aumento do valor da ação desdobrado. Léo, vamos falar aqui de comportamentos que a gente observa no passado, mas que não necessariamente precisa acontecer no futuro. Eu vou até falar de dois desdobramentos aqui, que a gente estava conversando até um pouco antes. Banco do Brasil, pessoal, em linhas muito gerais, tá? A gente também comentou um pouquinho sobre isso lá na plataforma, tá lá nos nossos textos. Desdobramento não tem segredo. Eu vou entregar uma nota de R$ 10 para a Vanessa e ela vai me entregar duas notas de R$ 5. Acabou. Ah, mas a liquidez, não sei o que, a base acionária vai aumentar muito, tudo bem. Isso são consequências que, na verdade, o que preocupa a gente é quando essa prática se torna recorrente. Descontrolado. Aí você fala assim, opa, alguma coisa está acontecendo. E a gente esquece que lá em 2007, o Banco do Brasil já teve um desdobramento. Sim. Salvo engano, eu não lembro a porcentagem, 1-2, mas teve. Então, assim, ficar atento com 1-3, ficar atento com isso aí, que na realidade é entender a justificativa, se o que eles passaram de motivos condiz com aquilo que a gente tem chegando no mercado. Tá seguro, tá tranquilo, vida que segue. E até a Vanessa comentou comigo antes que o pessoal gosta muito de SLC, por que hoje aconteceu Isso. Né, a catástrofe da queda absurda do preço. Pessoal, hoje foi dia também, a data que efetivamente aconteceu o desdobramento de SLC, e salvo engano também foi de 1-2. Então, assim, nada, a empresa continua a mesma coisa, fazendo o que ela sempre fazia, e a gente tem que ter um pouquinho de calma. Olhar como é que tá. Se a base acionária estiver muito grande, você pode ficar pensando assim, putz, vou colocar como um dos meus argumentos para ver se eu mantenho ou não. Mas sem desesperos, pessoal. Não tem grandes movimentos aí, não. E detalhe, a queda que a gente está falando dela foi só de 3,4% mais ou menos. Eu não vi uma queda tão contundente assim, né? Nada que chame tanta atenção, né, Bruno? O que eu digo, o susto que as pessoas viram ontem, um valor acima de R$ 30, sim. e hoje está lá 18, 19, eu não sei muito bem, eu não acompanho. Aí você fala, tomei um choque, está acontecendo, né? Mas não, tá tudo bem. E outro erro grande, né, Bruno? Eu já cometi esses erros aí, eu tenho que admitir. Ficar olhando a carteira. Eu geralmente faço abertura de mercado, porque o pessoal gosta lá no Instagram e tudo. Mas eu sempre falo a questão do psicológico, né? Que tem até um livro aqui que está pertinho aqui da minha cabeça, Psicologia Financeira e tal. Então, o que acontece? Esse negócio de ficar tentando saber por que uma ação subiu hoje, por que a ação caiu amanhã, esses movimentos todo dia de curtinho prazo, é a mesma coisa de eu querer mudar minha carteira de investimento porque a Selic cortou, a Selic subiu, esse tipo de coisa que a gente vê. Ou então, eu demandar muitas horas do meu dia querendo entender política, macroeconomia, são coisas assim que você vai perdendo. Eu já perdi muito tempo nisso, eu vou sendo bem honesta. Eu, quando fui aprendendo e tudo, nossa, gente, hoje em dia eu sou mais desencanada. Mas antigamente diziam, por que o preço caiu da CEMIG 2%, 3%, 1% é alguma coisa? Por que ela ficou entre as maiores baixas hoje? Por que a empresa ficou entre as maiores negociabilidades? Esse tipo de coisa. E aí são movimentos de curto prazo, pessoal. Entendeu? Exato. Assim, e eu gosto de falar, se até os grandes do Brasil e também dos Estados Unidos e Europa, eles são humildes em sempre repetir, movimento de curto prazo, eu nem me arrisco a tentar justificar. Porque na realidade são tantas variáveis, como você mesmo estava falando, e algumas delas você mensura, você consegue medir. Sim. Taxa Selic, por exemplo, é uma delas, mas outras, a gente está falando de subjetividade, de projetos, medos, esperanças das pessoas de estarem investindo ou não. E aí você vai entrar num campo que não dá para você colocar na continha. Então ter essa margem assim, de liberdade, falar assim, olha, eu quero entender 90% das coisas. Os outros 10,
Não vale o tempo que você gasta de energia para tentar. E muitas vezes, eu não conheço, não sei se você conhece, alguma pessoa que saiba bater no martelo, ó, caiu 3,25% por causa disso. Não. Nem eu Ah, nem olho, sinceramente, eu também não acompanho, não. uhum. Olha, pega aí, eu vou aproveitar o Bruno. Bruno, pega de novo essa dúvida aí do Lucas. Rovella é a pronúncia? Se eu estiver errando, me desculpa, tá? Acho que é do Uhum. Lucas, essa daqui, ó. Essa daí, a gente pegou nós dois juntos, Uhum. tá? Vamos lá. Lucas Rovella. Referente ao desdobramento do Banco do Brasil, tem algum impacto no dividendo? Exemplo, o dividendo vai cair 50%, o valor por ação também. É o seguinte, vamos seguir aquela nossa ideia lá do início. Se hoje você tem uma ação que te paga R$ 4 por ano, depois do desdobramento, lembrando que ele ainda vai ser aprovado, né, a gente tem que ver como vai ser a discussão. Se você tiver 2 ações, você vai receber a metade de dividendo. Mas isso é por ação. Como você tem o dobro de ações, é quase uma black fraud. Você vai receber o dobro da metade e vai ficar na mesma. Então, não se preocupe com isso. Um grande ponto é que, às vezes, as pessoas ficam assim. Eu tenho certeza que isso vai acontecer ano que vem. Banco do Brasil, em 2023, distribuiu tantos dividendos. Banco do Brasil, em 2024, está pagando menos dividendo. Não necessariamente. Né? A gente tem que sempre fazer o mesmo ajuste de base acionária. Sim. Nesse ano vai pagar 4 e no ano que vem ele paga 3, por exemplo, na realidade é o dobro, pensando na mesma base acionária. Então, cuidado com essas brincadeiras que a gente acaba vendo em chamada de notícia, que não é para a gente se preocupar. Então, referente à sua pergunta, Lucas, não se preocupe. O dividendo bruto, ele tende a cair pela metade, mas você tem o dobro de ações, final do dia você está com a mesma quantidade de remuneração. E eu acho que responde um pouquinho, né, Bruno? Ou essa da Patrícia de novo, que ela pergunta se é bom ou é ruim esse aumento da base acionária, né? É Uhum. relativo, né, Bruno? Eu acho relativo, eu vou ser muito franco com você, Vanessa. Um dos argumentos que foi apresentado é: vamos aumentar a liquidez de BBAS3. Mas você sabe que BBAS3 já é líquida. Então, esse argumento, esse motivo não me convenceu muito, tá? Sinceramente. Mas não me preocupa. O que eu fico preocupado é se isso acontece mais vezes e aí a gente abre margem para aquilo que o Barça fala tanto, de fazer muito aluguel de ações, começar a especular demais, etc. Aí desanda o Miguel. Mas nesse momento. Desou Domingão, agora eu comecei a rir agora. Mas assim, eu não me preocuparia, tá? De verdade. E também lembrar que lá no passado, assim como o Banco do Brasil fez desdobramento, ele também fez grupamentos, que é o contrário. Então, gente, vamos preocupar mais com a questão de fundamentos da empresa, seus resultados. O que o Giovanni Tobias, lá o seu, está falando, está acontecendo? O que a Tassiane está falando, está acontecendo? Ótimo, é isso que a gente quer. O resto é consequência. Isso aqui é só para a gente fechar o assunto de desdobramento. Tá bom. Possibilidade do aumento do valor da ação desdobrada. Léo, vamos falar aqui de comportamentos que a gente observa no passado, mas que não necessariamente precisa acontecer no futuro. Via de regra, quando você tem um ativo que ele é desdobrado, se a empresa for boa, continuar entregando bons resultados, há uma tendência no médio e longo prazo que essa valorização aconteça. Não é regra, tá? Não é regra. A gente já viu já com algumas empresas muito boas que depois do desdobramento dá uma degringolada, cai a cotação. O contrário também é válido. Então, quando a gente pensa nesses movimentos, eu gosto sempre de falar o seguinte: não se prenda a essa base acionária aumentando ou diminuindo. Tenta olhar, por exemplo, no caso do banco, o PVP. Você vai olhar assim, pô, o PVP como é que tá? Independente de estar custando R$30, R$40, R$60, como é que tá essa relação do patrimônio da empresa? Essa aí é uma métrica que você consegue se livrar desse ruído. Então, sim, pode acontecer essa possibilidade? Pode, mas não é regra.